Glorificado seja o nome do nosso Deus. Um feliz sábado para todos. Uma feliz manhã. Aqui quem vos fala é o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pelo amor, pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. E eu vou fazer uma live e vou estar meditando sobre o livro de Isaías. O primeiro capítulo, nós vamos dar uma lida, alguma pincelada sobre alguma coisa sobre o livro de Isaías. É um livro que eu gosto muito, gosto de todos, claro. Porém, Isaías ele traz muitas lições para nós, traz muitas orientações. Os santos profetas, cujos escritos estão escritos nas Sagradas Escrituras, são 16. Destes, Isaías é o primeiro. E, evidentemente, como tudo indica, é o mais antigo. Mas, sem dúvida, ele foi contemporâneo de Oséias. Os judeus nos informam que ele era de uma linhagem real de Judá. Entretanto, indubitavelmente, ele foi o príncipe de todos os profetas. Grande em extensão, muitas profecias, de diversas formas, diversos conteúdos. A excelência e a sublimidade dos mistérios que são revelados em Isaías são casos fenomenais. E o capítulo 1 começa a visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis de Judá. Então ele teve visões a respeito de Judá e a respeito de Jerusalém. E as visões aqui, logo no capítulo 1 de Isaías, é uma palavra usada em um sentido total, em um sentido coletivo, com a ideia de que Isaías é o livro das visões e das profecias. E os profetas, eles eram chamados de videntes, porque eles previam, eles viam. As profecias são chamadas de visões. As divisões porque eram tão claras, tão objetivas, e que ele anteviu e previu. Todavia ele fala de uma forma bem diferente dos profetas, das coisas por vir, como se fossem passadas ou presentes. Judá, principalmente, mas não exclusivamente, pois ele profetiza também sobre o Egito, sobre a Babilônia, e outros vários países em relação a Judá. Quando fala aqui, visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias. No tempo do seu reinado, disso se chega a uma conclusão do ofício profético por mais de 50 anos.
Quando no versículo 2 ele diz: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ele dirige seu discurso àquelas criaturas insensíveis, a fim de que possa haver um despertamento nos povos, nos israelitas. E quando ele diz o Senhor, essa é a sua contenda com eles, a respeito da impiedade, a respeito da iniquidade, pois ele está falando que o Senhor é quem fala. Ele diz: escutem, ó céus, e ouça, ó terra. A abrangência da profecia era algo maravilhoso, esplendoroso, porque envolve não somente os céus, mas também a terra. Escutem a palavra do Senhor. Quando ele fala que o boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Seu dono e mestre. O conhecimento aqui é centrado nas Escrituras, é centrado nas profecias. E há uma inclusão de reverência e obediência. Lembro-me que esta semana Deus me usou em uma mensagem profética, em uma live, e disse: se o meu povo entendesse. Realmente, tomara que o meu povo compreendesse, que o meu povo entendesse o que eu estou falando. O livro de Isaías é um livro profético, um livro profético do Antigo Testamento. Vem depois do livro de Eclesiastes e antes do livro de Jeremias. É uma grande peça literária do Antigo Testamento. A importância do livro de Isaías reflete-se muito no Novo Testamento, pois há mais de 400 referências que estão diretamente ligadas ao livro de Isaías. É um livro de caráter messiânico, fala sobre o Messias, e podemos perceber através da leitura, em todo o conteúdo do livro de Isaías, em toda a sua extensão, nós podemos observar o quanto fala sobre o Messias. É considerado Isaías o profeta messiânico, porque falou muito sobre Jesus. Em seus dias, Isaías ele vivenciou, ele contou, ele narrou situações políticas, situações militares que o território de Israel estava enfrentando. E nós podemos observar eventos decorrentes nesse panorama marcado por uma intensa e contínua atividade bélica, ou atividades bélicas e expansionistas, que marcavam a monarquia egípcia ao sul e pelos caldeus ao leste. A época, mais ou menos,
situa-se 754 AC, que é antes de Cristo, que vai haver uma conclusão super histórica, bem definida, com a morte do rei Uzias de Judá e a fundação de Roma. Até o capítulo 6 de Isaías fala sobre: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É um capítulo maravilhoso, Isaías capítulo 6. Quem está entrando aí pode dar um bom dia, pode falar de onde que é. Todos sejam bem-vindos. Isaías, filho de Amós. A Vilma Ramos, a paz do Senhor, tudo bem? Isaías, filho de Amós, não Amós que chamamos de o profeta vaqueiro, mas ele nasceu por volta de 765 a.C., viveu na corte dos reis de Judá. Existem indicações que talvez ele fosse primo de Uzias. Escribe e relator dos anais históricos da casa de Davi. Ele tinha a liberdade de transitar naquele ambiente, de viver naquele ambiente, de tomar conhecimento, de ver os costumes políticos, as estratégias políticas, as estratégias do Estado monarca judeu. Uma pessoa letrada, uma pessoa de conhecimento, uma pessoa culta, privilegiado por ter feito parte da casta sacerdotal de Jerusalém. E em 740, no ano da morte do rei Uzias, ou Azarias, ou Osias, ele recebe um chamado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. A glória do Senhor enchia o templo. E foi naquele momento que ele recebeu do Senhor uma grande revelação. Ele recebeu algo de Deus muito lindo, muito especial. E foi justamente quando aconteceu o chamado. Ele teve um chamado do Senhor. Só um momento. Nesse chamado do Senhor, ele vai contemplando a glória de Deus. Mas foi justamente quando ele sentiu-se indigno, ele disse: que eu estou perecendo. Os meus olhos viram o rei. Mas é justamente quando ele recebe uma purificação. Acontece ali o chamado de Isaías. Quando ele ouve uma voz que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Isaías é um chamado muito especial. Muito lindo. Podemos perceber assim que nessa vocação profética ele exerce o seu ministério por 40 anos, numa época de crescente ameaça aos reis da Síria. 40, 50 anos. Que a Síria fazia pesar sobre os reinos de Israel e de Judá. E justamente durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. E durante seus últimos 8 anos de vida, sob a opressão maligna do reinado de Manassés, que mandou cerrar Isaías pelo meio. Nós vemos
em Hebreus capítulo 11 e o versículo 37, vocês observem. Hebreus capítulo 11 e o versículo 37. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Aqui está falando sobre os profetas, os heróis da fé. E como Isaías o foi por Manassés, de acordo com a tradição dos judeus, foram afligidos. Sofrimento e morte são mencionados alternadamente. De todas as formas, por ameaças, acusações, torturas, cuja variedade não pode ser expressa, e novamente por promessas e seduções. Andaram errantes. Assim viviam os profetas, tão diferente de hoje, né? Hoje vivem em mansões luxuosas, carros luxuosos, iates, dinheiro esbanjando e sobrando, mercadologia da fé. Imagina se esses profetas viessem na época atual para profetizar, iam dizer que eram falsas profecias, que eram falsos profetas. Porque o ministério profético, pessoal, é um ministério que detona o erro, detona o pecado, mostra a ira de Deus, mostra o consolo de Deus, mostra o reparo, a restauração. E hoje ninguém pode falar mais contra o pecado. Uma profecia de juízo já fala que é falso profeta. Bem diferente, né? E a vida dos profetas, escrito por um anônimo judeu da Palestina, Isaías foi o primeiro profeta dos profetas maiores, isto é, que profetizaram mais tempo. Nós observamos em Isaías, segundo a teologia tradicional judaico-cristã, que defende a existência de um único autor, respaldada por Eclesiástico 48, 24 a 25, existem evidências de que o livro foi obra de mais de um autor, merecendo destaque o início do capítulo 4, onde na realidade pode-se verificar a descontinuidade entre o primeiro e o segundo Isaías, pois escreve uma mudança abrupta do século III a.C. para o período do exílio da Babilônia, no século VI a.C. Mas não vamos nos ater tanto a esses autores aqui. Porém, o primeiro Isaías, que é o que está no livro canônico, né? Os capítulos de 1 a 39 contém a mensagem do profeta chamado Isaías, com uma preocupação central da proclamação da santidade de Deus, de um Deus único. Ele mostra um Deus único, ele mostra um Deus absoluto. Ele mostra que não há outro Deus, que Jeová é o único Deus, o Deus verdadeiro. E em meio a tantas mudanças políticas internacionais, Isaías ele condena a aliança com as grandes potências, mostrando que a nação só será salva se permanecer fiel a Deus, se permanecer fiel ao Senhor. Por isso ele diz aqui no capítulo 1, quando nós lemos,
Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Aí Deus está falando da oportunidade que eles tiveram. Deus aqui está falando através de um discurso, pedindo para que eles possam ouvir a voz de Deus. E ele diz: olha, eu criei vocês. Eu dei a oportunidade para vocês. Porém, vocês se rebelaram contra mim. Vocês estão rebeldes. Antônio Carlos Moreira, bom dia. Estão rebeldes à minha vontade. Nós vemos, portanto, Deus fazendo uma proclamação e pedindo ao povo que obedeçam, que tenham conhecimento. Os capítulos de 1 a 5 têm como foco a corrupção moral que a prosperidade tinha provocado no reino de Judá. E refletem o período até a subida do rei Acais ao trono em 736 a.C. No período seguinte, nós vemos o rei de Damasco, Razon, e o rei do reino de Israel setentrional, Faceia, chama o jovem Acais para se aliar com ele contra o rei da Síria, que é Tiglat-Pileser III, e Acais se alia à Síria e sofre um grande ataque. Judá, sob a tutela da Síria, vemos a destruição do reino de Israel setentrional em 721 a.C. E Ezequias sucede a Acais em 712, fazendo uma aliança com o Egito contra a Síria. Vemos aí a revolta de Senaqueribe, revolta contra a Síria, e Senaqueribe ataca a Palestina em 701 a.C. e Jerusalém resiste. Observem quanta guerra política, quanta situação política. E essa primeira parte não pode ser simplesmente atribuída ao Isaías histórico. Os oráculos contra as nações, os estrangeiros, aí nós vemos do capítulo 11, nós vemos do capítulo 13 e 23, outros trechos, capítulo 13 e 14, que vão expressar sobre o exílio da Babilônia. Então vocês observem, o capítulo 1 é a introdução ao conjunto do livro de Isaías. O capítulo 2 ao 12, vemos as profecias de Israel e Judá. Capítulo 13 ao 23, nós observamos as profecias contra as nações estrangeiras. Observe que são várias profecias. No início da mensagem eu falei que eram várias profecias. Do capítulo 13 ao 23, profecias contra as nações estrangeiras. Do capítulo 24 ao 27, nós vemos profecias que é o Apocalipse de Isaías. Capítulo 28 ao 33, observamos as promessas e ameaças sobre Israel e Judá, que é uma semelhança com o capítulo 2 ao 12. Nos capítulos 34 ao 35, nós observamos fragmentos apocalípticos aí.
que provavelmente foram escritos pelo segundo Isaías, no reinado da Babilônia. E os capítulos 36 ao 39, nós vemos relatos sobre a atividade de Isaías no momento da campanha de Senaqueribe contra Jerusalém. O que é que Isaías ele detona? Ele detona a religião falsa. Na época de Isaías, as pessoas frequentavam o templo. Mas para o profeta isso não era o suficiente. Pois encher o templo com iniquidade seria um grande erro. Vemos aqui em Isaías, no capítulo 1, e do versículo 10 ao versículo 20, mas eu vou falar somente alguns. Quando o tema do capítulo aqui é o culto hipócrita é condenado. Príncipe de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Vejam a palavra. De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Ele está aqui dizendo: por que tantos sacrifícios? Eu rejeito. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados. O Senhor está dizendo: já não suporto mais. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. O Senhor está dizendo: eu não me agrado destas coisas. Mas por quê? Porque não adianta oferecer sacrifícios sem ter a vida transformada, sem ter a vida mudada. Não adianta eu levar o meu dízimo, a minha oferta ou dar cesta básica na igreja ou aparecer, querer aparecer através de selfies, mostrando que eu estou ajudando, que eu estou contribuindo, se eu não tenho a minha vida transformada pela presença de Deus. Se a presença de Deus não está comigo, de nada adianta estas coisas. E isso estava acontecendo nos dias do profeta Isaías. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Quem pediu para vocês entrarem na minha casa desta forma, desta maneira? Não me tragam, não me apareçam com ofertas vãs. Porque o incenso era abominação. Porque eles não estavam servindo a Deus de coração. No Novo Testamento diz: este povo me honra com os lábios, porém o seu coração está muito longe de mim. Não adianta, se fosse hoje, ele diria: não adianta esse show gospel, não adianta essa gritaria gospel, não adianta essa dança gospel. Porque isso não passa mais do que barulho, gritos vazios, adorações vazias. O Senhor Jesus, ele nos proclama, nos conclama para uma verdadeira adoração. Ele pede: olha, eu estou buscando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Se fosse hoje, o que Isaías iria profetizar? O que ele iria dizer? Os vossos púlpitos estão contaminados. Os vossos louvores estão contaminados. É por isso que eu estou derramando a minha ira sobre o mundo, sobre a terra. Eu, como profeta do Senhor, tenho pregado
mensagens duras. Eu tenho pregado mensagens que levem as pessoas a reconhecerem que precisamos de uma transformação, que necessitamos de uma mudança. Isaías dizia: não me trago ofertas vãs, porque o vosso coração está distante de mim. Eu não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. A reunião do culto estava comprometida. A minha alma os odeia. Já são um peso para mim. Profecias de Isaías. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicais as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. O Senhor está dizendo aqui, através do profeta Isaías, quando vocês levantam as mãos, eu fecho os meus olhos. Eu não quero perceber, eu não quero ver isso. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Que tipo de sangue? Estamos matando nosso irmão. Estamos matando o sonho de muitas pessoas. Ainda esta noite, eu tive uma revelação que eu chegava em uma certa igreja e eles não me chamavam para o púlpito, dizia: você tem que ficar ali sentado naquele banco. Porque sabemos das suas revelações, sabemos das suas profecias. Interessante, né? E o Senhor dizia: a mão de vocês estão cheias de sangue. Sangue significa o quê? Que alguém matou alguém. Alguém assassinou alguém. E nós vivemos, na época de hoje, assassinos de profetas. O pastor Marcos Feliciano, ele tem uma mensagem que fala sobre isso. Existem falsas profecias? Existem. Você só pode julgar que uma profecia ela é mentirosa se alguém marcou uma data que vai acontecer tal coisa e não aconteceu, aí você pode dizer que a profecia não foi de Deus. Devemos ter muito cuidado ao falarmos sobre estas coisas. Aí qual o conselho do Senhor? Lavem-se, purifiquem-se. Lavem-se, purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Quando você vai para Isaías capítulo 59, você vai observar, capítulo 50, deixa eu ver se é 59 mesmo ou 58, que fala sobre o jejum que agrada a Deus. A Isaías está mostrando o capítulo 58, fala o jejum que agrada a Deus. Gritem a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como trombeta, e anuncie o meu povo a sua transgressão. Aí no capítulo 59, nós vemos a confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados que vocês cometeram. O leve a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Mais uma vez, aqui nós vemos Isaías 59, versículo 3, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue e os dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça. Isaías 58 mostra o jejum que agrada a Deus.
que ele está dizendo, olha, se você na realidade seguir esses conselhos aqui, ó, por que você jejum? Jejum para discutir, jejum para confusão, o clamor de vocês não será ouvido. Seria este o jejum que eu escolhi, que eu pedi? Aí ele começa a mencionar aqui que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos, acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolhem em casas os pobres, desabrigados, vistos que encontrassem nas ruas e voltem as costas ao seu semelhante? Se vocês fizerem assim, eu não vou estar ouvindo as vossas orações. Porém, se vocês mudarem, aí diz o versículo 8 de Isaías 58, então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a vossa retaguarda. Mas quando é que isso vai acontecer? Se vocês tirarem o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração ao faminto, se socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os vossos ossos. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando houver um arrependimento. As pessoas pegam somente esses versículos, né? Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. As pessoas pegam somente esses versículos. Mas quando eu abro o meu coração, quando eu tenho uma mudança de vida, quando eu estendo a minha mão ao aflito, ao necessitado, quando eu abrigo o órfão, o estrangeiro, a viúva, então a tua luz nascerá como a alva. Aí o Senhor diz, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Aí Deus, condenando o culto hipócrita, mostrando o culto que eles estão oferecendo, o que é que acontece? O Senhor lhe faz um convite. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Sente aqui, vamos conversar, vamos ter um diálogo, vamos repensar na situação. É o que o Senhor diz. Vejam que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão especialista em querer ajudar o ser humano, que Ele diz, olha, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Mas eu tenho que tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Não adianta eu profetizar, eu gritar e dizer, olha, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda, você vai viver o melhor desta terra. Não adianta simplesmente eu falar isso para as pessoas. Olha, aperta a mão do irmão, olha bem no olho dele e diga, você comerá o melhor desta terra. Diga para ele, arrependa-se, converta-se, transforme-se, mude de vida. E Deus vai dar o melhor. Deus vai abrir portas onde não tem portas. Deus vai abrir caminhos no deserto e manancial na terra seca. Mas aí em Isaías capítulo 1,
E o versículo 20 diz: mas se vocês recusarem, se vocês forem rebeldes, vocês serão devorados à espada. E quem falou foi o Senhor. Deus, ele dá uma chance. Deus, ele dá uma oportunidade. Ele estende a mão. E o julgamento do Senhor está sobre o mundo. Escutem a palavra do Senhor, chefes de Sodoma. Preste atenção aos ensinamentos do nosso Deus ao povo de Gomorra. Que me interessa a quantidade dos vossos sacrifícios. Que me interessa a quantidade de cultos que vocês estão fazendo, a quantidade de lives que vocês estão fazendo. Se não existe uma verdadeira mudança. Escutem a palavra do Senhor, chefes, sacerdotes, líderes de igrejas, líderes de grupos. Proclamem uma assembleia solene, proclamem um jejum santo. Mostre ao povo que é necessário uma mudança, uma transformação. O povo hoje está na onda do oba-oba. É culto do talento, é culto da festa tal, a igreja está assim cheia para comer e para beber, para trocar presentes. Porém, este mesmo povo, quando proclama-se uma oração, vai 2, 3, 4. Se Isaías estivesse profetizando na época de hoje, o que ele iria dizer? O que ele iria falar? Por isso que está dizendo, os chefes, escutem a palavra do Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. Isaías, ele faz uma denúncia, uma crítica à injustiça social. Isaías, ele denuncia o comportamento dos ricos e latifundiários, dos que vivem grandes festas, custeadas pelo trabalho dos pobres. Se Isaías estivesse hoje, ele iria fazer uma crítica social muito mais forte. Quantos líderes estão em seus grandes apartamentos, suas grandes mansões, em seus grandes iates, custeados pelas ofertas e pelos dízimos daqueles que nem podem contribuir, porque fazem uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa. Se você não dizimar, se você não ofertar, você está amaldiçoado. Leiam o contexto lá de Ageu, quando fala sobre o dízimo e sobre a oferta. E haja visto que o dízimo naquela época não era dinheiro, era cereais, era comida, que era levado para o sacerdote para manter os levitas. Que não tem nada a ver com os dias de hoje. O Senhor é contra dízimo e contra oferta, pastor Nelson? Jamais. Eu não estou sendo contra dízimo nem contra oferta. Mas tudo é voluntário. Quando você olha a igreja primitiva, você vai observar a igreja primitiva vivendo uma vida em comunhão, em comunidade. Ninguém passava necessidade, pois todos se ajudavam. E hoje? Quando vivemos a mercadologia da fé, vendendo-se azeite
supostamente ungido por preços orbitantes, vendendo água que diz que vem de Jerusalém e o povo ainda compra. É esse o culto que Deus está se agradando? Aí depois você não vai concordar com a mensagem que eu estou pregando? Uau! Ai daqueles que juntam casa com casa e emendam campo a campo, até que não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitarem no meio do país. Isaías capítulo 5, versículo 8. Pastores com mansões, mansões, fazendas e fazendas, e o membro da igreja morando em uma casa de papelão. Deus se agrada disto? Deus se agrada desse tipo de culto? Lavem-se, purifiquem-se, tirem as vossas maldades e pratiquem a justiça. Eu estou pregando com conhecimento de causa. E posso falar abertamente. Porque eu não tenho um salário de igreja para dizer assim, você prega somente dessa forma. Existem muitos que vivem dessa maneira. Isaías, ele é duro e irônico com as damas da classe alta de Jerusalém. Aí você vai observar Isaías capítulo 3, versículo 16 a 24, dizendo que até o perfume será fedido. Em lugar de cinto haverá corda. Aí muitos interpretam e dizem, você não pode usar perfume, não pode usar cinto. Não pode usar salto alto, porque Isaías fala das mulheres que andam cascavelando com os seus sapatos de salto alto. Mas não era isso que Isaías estava dizendo, não pode usar sapato alto. Ele estava condenando, em um tom irônico, a forma pela qual aquelas mulheres também serviam a Deus. Assim como Amós o fora com as madames de Samaria, em Amós capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. A Isaías defende com paixão os órfãos, as viúvas, defende os oprimidos, o povo explorado, desgovernado pelos governantes, denuncia igualmente a máscara da religião que encobre a injustiça. Isaías capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 20. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou mostrando sobre o profeta Isaías. Eu estou mostrando que Deus é o Senhor. Eu estou mostrando que Deus se aborrece com as maldades que nós praticamos. Eu nem sabia que eu ia falar tanto assim, desta maneira e desta forma. Aleluia. E terminando, concluindo, em Isaías capítulo 66 diz, mais uma vez que a falsa religião é condenada. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar de repouso? O céu, o mais alto dos céus, é o lugar onde Deus habita, onde está a sua majestade. E a terra é o estrado dos seus pés.
o lugar onde Ele coloca os pés. Pode haver uma casa construída que me contenha? Espaço físico, não. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas Ele habita em um coração contrito e arrependido. Aqui está dizendo porque a minha mão fez todas estas coisas. Todas vieram a existir. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e o que treme diante das minhas palavras. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremam diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam, os rejeitam, por causa do amor de vocês pelo meu nome. Ainda existe um remanescente. Ainda existe aquele que clama. Ainda existe aquele que busca a Deus com sinceridade. Esses são odiados. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Isaías está no capítulo 66, detonando a falsa religião. Detonando os falsos adoradores, hipócritas. Que segundo Jesus oferece um culto hipócrita. Concluindo, queridos, vocês que estiveram na live, e aqueles que irão ouvir, que possamos meditar como estamos servindo a Deus. Eu como profeta, como sacerdote, como é que eu estou servindo a Deus? Que Deus nesta manhã possa abrir o meu coração e que eu continue profetizando. Deus me constituiu como profeta. Receba a palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.